anos em movimento! Parabéns! Nessa marcha do impossível, e onde levo tem sabor de... É hora, cara. Vamos. Já vou. Mãe, eu tive uma ideia. Eu vou falar com a Miriam pra gente fazer um filme sobre os 25 anos do Otília. Porque, vai dar um pouco de trabalho, mas eu acho que vai ficar bem legal. Você me ajuda? No que eu preciso ajudar? Eu precisava, porque como você estudou no Otília, eu queria que você, sei lá, falasse um pouco sobre como era no seu tempo, alguma coisa assim. Eu já ia anotando, falar também pessoas que você conhecia do Otília, não sei, pra eu poder entrevistar, pra poder recuperar esse passado, né? Deixa eu mostrar a carteirinha quando a gente chegava e depois a gente deixava a carteirinha com o seu Edinho. O seu Edinho. Para a gente voltar, a gente tinha que, na hora de ir embora, a gente pegava a carteirinha de novo, a gente entregava lá na saída pra ninguém sair antes. Nossa. O uniforme era diferente, bem diferente. Porque eu comecei a usar o uniforme em 94 para 95 que eu tinha colocado o uniforme. Porque não tinha antes? Não. Quando eu comecei, não. Daí foi feito toda uma reunião, toda uma coisa, um brigueiro terrível. Umas crianças não queriam, até que eles resolveram colocar o uniforme. E como que era o uniforme? O uniforme era cinza, todo cinza com uma listra que é em bordô, eu acho. Daí foi feito o emblemazinho, foi feito um concurso para fazer o emblema no colégio. E você participou? Não lembro quem, claro que não sei desenhar. Mas muita gente participou. Eu acho que é uma boa ideia. Vai dar sim, com certeza. Vai ficar bem legal, você vai ver. Eu te ajudo se for preciso. Menina, deixa eu te contar. Eu tive uma ideia muito genial pra gente fazer. A gente vai fazer um filme sobre os 25 anos do Otília. Sério? Que incrível, Tati. Sim, eu falei com a mãe ajuda a gente. Aí eu tava pensando em a gente chamar o Paulo Dias também, que já que ele entende dessas coisas, né, de filmagem e tal. Mas vai ser isso. A gente pode... Eu falei com a minha mãe, ela conhece alguns professores, algumas pessoas... Ela tem contato com algumas pessoas que podiam ajudar a gente e conhecer mais pessoas pra gente poder entrevistar também. Se a gente entrevistar os primeiros diretores, pedagogos, funcionários, professores, ex-alunos. Maravilhoso. Sim, a gente vai. Meu nome é Isabelle. E meu nome é Jaqueline. E nós somos do 8º B do Colégio Otília. Nós vamos recitar um poema em homenagem ao nosso colégio. Otília já vem há 25 anos, ensinando e educando, com professores determinados e preparados, formando cidadãos para o mundo, com pouca ajuda, seguem sobrevivendo. Otília conspira para o bem, pensando em nós, alegrando com a voz da sabedoria a quem é estudante, e esses estudantes só têm a agradecer por ter um colégio a pensar, informar e se responsabilizar o que veio à nossa frente. Entra! Licença, diretora Cíntia, a gente pode falar rapidinho com você? Pode entrar. Sim. O que eu posso ajudar você? Então, a gente teve uma ideia da gente fazer um diferencial nesses 25 anos do Otília. Entrevistar alguns professores que já deram aula aqui, que hoje não dão mais, professores atuais também, ex-diretores, ex-pedagogos,
e que estavam, né, passando por todos esses anos do Otília, que fizeram parte da história, e daí tudo depende da disponibilidade deles. Vão ter que ter um professor que ajude vocês, porque vocês sozinhos têm que ter uma orientação. Isso. Bom, a gente pensou no Paulo. Eu converso com ele. Amanhã ele tem aula na escola, eu chamo ele para conversar, se ele topa. Acho que ele gosta bastante da atividade, de filmagem, tudo. Acho que ele vai dar um apoio sim para vocês. Tá? Da minha parte, tudo bem. Vocês podem sim fazer o filme. Até eu acho que fica um diferencial da comemoração dos 25 anos. Vai ser bem bacana. Chame a comunidade escolar para ver o filme. Mas eu prometo que eu converso amanhã com o professor Paulo Dias. Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Pode entrar? Sim. Pois não? Bom dia, Julita, tudo Bom dia, tudo bem, e você? Então, Julita, estávamos conversando com a diretora Cíntia e ela nos autorizou a fazer um filme sobre os 25 anos do Colégio Otília. Sim. E como vamos estar escrevendo o roteiro ainda, eu quero que você, eu gostaria que você resgatasse algumas memórias durante todos esses anos. Então, o Colégio Otília deu início lá na Escola Shafik Smak, cedido pela Prefeitura de Piraquara na época, com o nome de Colégio Vila Amélia. Aí, Jaqueline, eu queria saber o que você e o Patrick fizeram. Então, professora, a gente entrevistou as pessoas que trabalham aqui no Otília. Tem umas que chegaram agora e tem umas que trabalham aqui desde que o colégio se mudou pra cá, porque antes ele era no Colégio Shafik. Isso. Então, aqui foi exatamente nesse espaço aqui foi a reunião, a primeira aula inaugural da escola. Foi nesse espaço. E nós usamos essas salas. As salas de aula eram na época de 5ª a 8ª série. Foram usadas essas salas de aula. 2 salas e essas salas aqui. Então esse era o espaço Colégio Vila Amélia há 25 anos atrás. Na época usamos um espaço da Secretaria da Escola e quando teve 2, 3 salas lá em cima, improvisadas, carregamos o único arquivo que tinha, que eu acho que era um só que tinha, para levar a documentação. Fizemos a mudança num dia meio complicado, com chuva, meio difícil. Aconteceram alguns imprevistos. E levamos o arquivo, eu lembro, num carro que a professora Julita tinha, que era uma carretinha. Colocamos o arquivo em cima desse carro, daí abriu as gavetas do arquivo e aquilo lá caiu. E a gente ia catando, assim, meio abraçando, porque sabia que era a vida escolar das nossas primeiras turmas da Vila Amélia. Na época tinha uma cantina aqui, eram usadas essa sala, aquela, aquele portão ali. Era a entrada dos alunos, entrada e saída sempre no mesmo portão. Depois mudaram para outro lado lá, mas sempre foi a entrada aqui. Não tinha essa proteção, agora já está melhor. Então tinha 2 turmas aqui, usava até uma salinha que tinha para merenda. Salas eram usadas também para 5ª e 6ª série. Ó, a diretora não estávamos invadir a sala dela. Aqui era a sala da diretora, que na época era a dona Luísa, a diretora. Nós iniciamos na Escola Municipal Shafik Smak, emprestado, né, da prefeitura, aquele acordo, né? Porque aquelas crianças que concluíam 4ª série na Escola Shafik, eles ficava difícil para vir para Maria Antonieta. Então foi pedido que nós fizéssemos um turno atendendo aquelas crianças. Isso seria a 5ª série. Deveria ter uma turma, se não me engano, uma turma de 6ª série também. A 5ª série, a 6ª, 7ª
e 8ª série. Tudo isso no período noturno. E ficamos ali até que fosse concluída a construção da escola hoje, Otília, né? Daí ficou 2 anos lá embaixo, né? Depois, aqui estava sendo construído, só que a construção nunca terminava. Quer dizer, daquelas construções assim, que acontece pelo poder público, essa foi uma daquelas, que deu muito problema. Começava a construção, daí algo ficava pela metade, nunca terminava. Daí a gente resolveu vir para cá, sem cerca, o colégio totalmente aberto. Nesse período, a Associação de Pais e Professores iniciou junto com a escola e por um bom tempo o seu Leodir Batista era, era o presidente da PMF e que ajudou muito na solução de vários problemas da escola. Estávamos sem alambrado e que o presidente da PMF estava organizando uma comissão de pais para ajudar a atender a segurança no entorno. Muito lindo, inclusive não tinha essas residências tão próximas. Nós tínhamos um espaço aqui aberto que nós atingimos a região ali do outro lado dessa quadra. O posto até já foi ampliado, a escola já foi ampliada, os muros levantados. Não tinha muro, então tinha que estar cuidando porque podia ir para fora da escola, né? E em volta aqui era uma cerca de tela. Então ficava muito exposto o colégio, os alunos furavam o buraco na tela para fugir, matar a aula, né? O coleguinha vinha ali na beira da cerca, fulano, daí o fulano saía da sala e ia ali na cerca e tal, era meio complicado. Então assim que foi o nosso início aqui. Depois nós fizemos um mutirão com os pais dos alunos da época, daí fizemos a primeira quadra onde é de vôlei. Quadra coberta na época não era comum. Essa parte da quadra foi construída pela comunidade. E daí na época que o Luizão estava aqui, que era a Dona Maria, a vice dele, a primeira, quando Maria ele de Jesus, né? Maria de Jesus, daí que fizeram todos isso aqui com a comunidade. E sabe o que nós fazíamos daí no final de semana? A gente fazia feijoada. Feijoada, comida, caipirinha, lembra? Exatamente. Todo mundo trabalhava, a menina numa alegria. Fazendo comida pro pessoal todo, foi feito café da manhã, almoço, à tarde também. Aquela casa, se deixasse, ela viria para cair em cima da escola. Ali era um barranco, que quando chovia aqui, a água derrubava o muro do vizinho lá. O barro todo aqui para cima, lembra? Que era terrível, né? Nossa, era uma situação bem complicada que nós tínhamos aqui na época, né? Na hora do recreio, corriam e subiam o barranco e desciam, e sujava roupa, e sujava as salas. Coitada das mulheres que tinham que limpar as salas, porque era tudo terra vermelha. E você, Marco? Eu fiz a história sobre o meu pai, que ele é um estudante aqui. Ele chegou aqui no Otília na época que a quadra não era coberta, era de chão e não havia muro ainda, era arame farpado. Aí a quadra era de pedrinhas, os alunos se machucavam muito. A gente fez uma paralisação por causa da quadra. Teve um menino que caiu na quadra, foi para o hospital. A gente paralisou no outro dia. Sem imprensa, sem nada. A gente só paralisou porque a gente queria paralisar. Nenhum aluno entrou na sala. Nenhum aluno entrou na sala. Nossa. Os professores ficaram de cara demais. A gente não deixou ninguém entrar na sala, ficou todo mundo no pátio, de braço cruzado. Porque os professores tinham que fazer alguma coisa, a direção tinha que fazer alguma coisa. Paralisação dos alunos. Ainda bem que você não é meu aluno. Quando eles iam jogar, perdia a bola. E às vezes os vizinhos jogavam de volta e às vezes não, às vezes ficava sem bola, já acabava a alegria da galera. É o de chororô. Aqui tinha a parte de baixo que foi construída pela comunidade. Não era nada assim. Não tinha essa arquibancada, muro não existia, então era bem diferente. A secretaria começou a funcionar numa sala de aula. Tínhamos como secretaria, sala de professores. Eu lembro que na última sala era a sala dos professores, cantina, era tudo junto. Eu vi, né, o colégio crescendo, Na época, tinha apenas uma secretária, que era a Laide. Ela foi uma secretária que dava conta de tudo, sozinha. Era tudo manualmente. E a Laide era muito eficiente. Você instalou seus equipamentos, né? Instalaram para a gente poder trabalhar, né? E começar, né?
a cuidar da vida dos alunos daquela época, né? A vida deles, os professores, enfim. Era tudo à mão, tudo a caneta para passar as notas. Ô, Laíde, olha que maravilha, Laíde. Nossa, tá lindo aqui, hein, agora. Dona Luísa, o que mudou aqui na secretaria na sua época? Para começar, tudo. Aliás, nem havia isso. Não, eu acho que os armários, olha, não sei se são os mesmos, mas os armários eu recordo. Mas olha, Laíde, é possível. Sabe? Mas as mesinhas não eram assim, aquela marronzinha toda arriscadinha, que a gente usava de aluno, né? De aluno, a gente emendava assim para a gente poder trabalhar. Máquina de escrever, gente, olha que benção. Que benção isso aqui. Era a máquina de escrever. Eu sempre conto essa história. Quando eu entrei, eu precisava fazer histórico escolar. Então, o histórico escolar, gente, se errasse uma letra, você tinha que tirar tudo da máquina assim, e começar tudo de novo. Era realmente bem estressante essa parte. Internet, impressora não tinha, nossa, era mimeógrafo, gente. A prova era uma a uma, a gente tinha que passar assim, para os professores. E a gente quem fazia. E a gente começou assim aqui. Então foi um começo assim bastante aventureiro assim. O Colégio Otília começou no improviso. Vários professores vinham de outras escolas, tinham mais escolas, né? O turno aqui sempre era um pouco mais difícil pelo fato de condução e sair, por exemplo, de Piraquara, vir para cá. E onde o ônibus parava, esse ponto era ali mesmo? Não, aqui, o ponto aqui do lado da escola é bem recente. O ônibus parava na avenida principal lá e os professores vinham a pé. E como a rua era de chão, muitos chegavam no colégio com os pés sujos de barro, porque não tinha pavimentação. Muitas vezes chegavam com fome, não é, Laíde? 6 horas da tarde. 6h30. Então, antes de entrar em sala de aula, eu sempre fazia questão de que viessem comer alguma coisa. Mesma coisa os alunos também, que vinham do trabalho, né? Então, sempre tinha uma comidinha. São coisas assim que ficam, né? São 25 anos atrás. Ficou da merenda? Quer matar a saudade do lanche? Ah, quero. Adorava aquele almoço, aquela gentinha dele, arroz com feijão e salada. Laíde. Que delícia, a gente comia com gosto aquilo, né? Ai, Laíde. Me cortava o coração de ver aqueles que chegavam com fome. Chegavam. Não, eu lembro. A dona Luísa sempre fazia questão de ter a jantinha para eles. A comida era... Todo mundo comia. Aí eu não deixava irem para a sala sem comerem. Deus me livre. E a dona Cida e a dona Miriam faziam comida muito bem. Muito. Até hoje muito bem feita. Uma merenda tão gostosa. Tanto os alunos, mas primeiro os professores, antes de ir para cá. Porque eles mesmos diziam que estavam com fome. Sabiam que ia encontrar Por isso que eu fiz questão de falar ali, para eles não pensarem que o professor é só para dar aula, só para dar aula. O professor é o ser humano. A fila da sopinha. Vamos. Olha a comidinha, olha. Olha. Laíde do céu, não tinha pratinho. Aquele tempo, quando comecei aqui, não tinha nem pratinho para dar comidinha para os alunos. Não tinha nem lanche, né? Parabéns para vocês. Obrigado. Coisa mais linda, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Que mais tarde passou a chamar-se Colégio Otília Homero. E Otília
era o nome de uma professora que trabalhou lá no Colégio Chafique, junto comigo lá. Nós éramos colegas na escola. E as meninas aqui do nono, a Tainara e a Carolina, o que vocês fizeram? A gente aproveitou para fazer um poema também. O Otília é o colégio, o Otília é meu lugar. No Otília eu fiz amigos, no Otília eu posso estudar. Os professores são bons, o ensino também. Aqui eu posso aprender e você também. Dos vários nomes que surgiu o nome dessa professora, que muitos professores daqui conheciam ela, tinham trabalhado com ela. Daí resolveram fazer uma homenagem. E, felizmente, o nome da professora Otília foi colocada aqui no Colégio Otília. Conheceu a professora Otília, é isso? Conheci, fui aluna dela no Chafique. Que legal. Nossa, gostava muito dela. Você deve ter gostado quando surgiu a oportunidade de colocar no nome Escola Estadual Vila Amélia para Otília Omélia da Silva. Nossa, gostei muito. Achei muito merecido, muito bom. E quando eu vim para cá, né, eu era fotógrafo na época e me pediram para retratar, né, fazer uma foto, né, para colocar na sala dos professores. Eu tive a honra de poder, né, na época, fazer a montagem dessa foto para colocar na sala dos professores. Né. Eu fui o fotógrafo que colocou fez esse quadro da professora Otília. É devido à professora Otília que deu aula no Colégio Fix Maca, no Colégio Santos Andrade e em Curitiba, no Colégio Nossa Senhora de Guadalupe. O que você lembra de importante que marcou a tua vida no Colégio Otília dessa época? Nossa, eu lembro muito do professor Marciano, porque no terceiro ano ele pediu para a gente fazer um trabalho de física. E a gente fez um trabalho com o dínamo. Pegamos um dínamo e fizemos o trabalho. Até na formatura lá no dia, ele chorou, se emocionou pelo nosso trabalho que ficou tão bem feito. Então foi uma coisa marcante para mim, que até hoje eu gravei na memória e nunca mais esqueci. Então eu tenho um sobrinho que estudou aqui, o Diego. Diego Vilela, professor. Vilela, e hoje ele é professor de História. O Diego hoje é professor também, de aluno, passou pela escola, marcou muito e voltou como professor. E sempre comentou que algumas atitudes que ele tem, ele aprendeu na escola também. E Julita, falam que o professor Diego era muito atentado quando era aluno, né? Que ele era um menino agitado. Dona Terezinha, hoje quando a senhora passa próximo à escola e vê os alunos entrando e saindo, esse movimento todo da criançada hoje, bate uma saudade do tempo da escola? Bastante. Quando eu saí, né, em 2004, foi a nossa formatura, eu fiquei assim também bastante emocionada, foi muito bom, porque de início, quando eu vim para a escola, para terminar, né, o segundo grau, em casa meu filho ia e o meu marido dizia, você não vai conseguir, é difícil. Mas sempre tem aqueles anjos que ajudam, né? E o esforço ajudava bastante, né? Tinha um menino muito querido, José Nilton, que a gente se encontra às vezes por aí, e a Evelyn. E você, Arielle, o que você fez no seu livro? E de uma moça, que ela foi uma pessoa que eu acho que esse colégio deve ter muito orgulho dela e a mãe dela também. Quem é? O nome dela é Evelyn. A Evelyn. E ela era uma menina muito esforçada, a história dela é muito linda. E eu escrevi sobre a história dela. Então, nesse período eu tive 3 grandes amigas, a Vivi, né, que ela super parceira, me ajudava bastante, tanto na matéria quanto no intervalo. E nos últimos anos aqui, a Ariane, que infelizmente ela não está mais entre a gente, mas ela ajudou bastante e até hoje nós somos amigas. E também tem a dona Terezinha, que ela era uma senhora que estudava junto com a gente. Eu ajudava bastante ela na matéria de inglês e era super legal. Sim, tem alguns alunos que eram umas figuras, assim, né? O pessoal apavorava mesmo. A Kelly, então, apavorava, que todo mundo tinha medo dela, né? Então, o pessoal respeitava muito ela, até os professores, né? Tinha medo da Kelly. Claro, depois passou a fase da adolescência, da juventude, as pessoas vão amadurecendo, né? Mas assim, tinha ela e tinha algumas outras figuras aqui que apavoravam. E eu colecionava tazos. Nossa. E eu fiz uma aleluia de tazos na sala. Você já pensou que uma aleluia de tazos dentro da sala de aula se transformou?
Nisso entrou a professora Mônica de Educação Física na sala e perguntou quem era o responsável por aquilo. Meus amigos muito queridos, todos apontaram para mim e disse, o Éder. Ela me pegou pelo braço e me levou para a sala da Julita. A Julita, ela era um carrasco na época, todo mundo morria de medo dela. Daí eu quase chorei no caminho, é lógico, né? Vim chorando no caminho. Daí eu descobri que ela não era um monstro e daí começou a nossa boa relação. Mas até eu descobrir que ela não era um monstro, eu quase morri de medo, né? E nunca mais fiz aleluia de Tazo na sala. Uma aluna, colega da sala, chegou e falou pra mim, não sei porque essas velhas vêm estudar. Nossa, aquilo acabou comigo. Então, eu sofri o preconceito, né? Sim. Daí o João falou, não, me deu a maior força, me apoiou, vamos, bem, você tá fazendo certo, você não é tão velha, nunca é velha pro estudo. Eu assinei uma advertência porque eu estava bolindo com as meninas na fila. A Alcina escreveu isso porque as meninas passavam e a gente... Existia bullying, olha. Os meninos estavam pegando nos cabelos delas e blá blá blá, zoando as meninas na fila. E daí eu me lembro de a Alcina só ter pego eu e ter levado para orientação e assinar uma advertência. E se você olhar minha ficha vai estar escrito, estava bolindo com as meninas na fila. Tinha a Rafaela. E eu não lembro quem era o professor, mas eu acho que era o professor Carlos Eduardo. Ia dar aula de física e todo mundo apavorado, ia começar a aula. E era recente, tinham colocado aquela porta que fechava do lado de fora. E eu fechei o professor dentro da sala. E daí perguntaram quem foi. E daí, né, eu me escondi debaixo do balcão da biblioteca, junto com a Rafaela. Eu lembro que eu dava tanta risada, mas tanta risada, que eu fiz xixi. E daí eu tive que... Daí a Gislaine falou, olha, eu acho que ela nem lembra disso, você vai ter que ir pra sala. E a era o professor Claudinho, daí acabou nem dando nada. Depois eu fiz uma cartinha pra ele, eu lembro, mas não deu em nada. Mas eu lembro que eu fiz xixi, de tanto que eu tava risando. Tinha uma senhora, que ela mora aqui na Vila Amélia hoje, quando eu vejo ela e a filha dela, eu lembro do fato, né? Ela tinha uma menininha de uns... Eu acho que ela devia ter uns 5 anos, a criança. E ela vinha estudar e trazia a criança porque ela não tinha quem deixar. Então a menininha ficava correndo pelo pátio. A gente estudando e a menininha correndo pelo pátio. E daí tinha mais uma também que trazia a filha. Acho que tinha umas 2, não era muita criança assim, mas eram umas 2 a 3. Pensa que as crianças eram pouco, né, pra eles. E eu lembro de um fato que a minha professora de biologia, que eu não lembro o nome dela agora, ela era uma professora assim, bem... Ela não tinha muita amizade com os alunos, com ela era professora e aluno, sabe? Mas ela era muito boa professora, gostava assim, do modo de ensino dela era muito bom. Só que ela não era de muito sorriso, muita coisa assim. E ela passou um trabalho pra gente, desses trabalhinhos que valem 2 pontos. Eu fui a única da sala que tirei 2 pontos. A única, só eu que tirei 2 pontos. E daí eu fiquei muito feliz, né? Fiz maior all-in, que eu tinha tirado 2 pontos, não sei o quê. A dita menininha de 5 anos aparece na porta e começa a ferver ali, fazer gracinha, mostrar língua, dançar e fazer isso. E eu olhando pra ela, eu comecei a rir. Daí eu tive uma crise de riso. E eu não conseguia parar. E a filha da mãe da menininha estava ali. E ninguém via ela, só eu. E daí a professora olhou pra mim e falou assim, você não parar de rir, Elisângela, eu vou tirar 1 ponto seu. Eu não consegui, gente, parar de rir, porque eu não consegui. Perdi 1 ponto, fiquei sem ponto. Aí fiquei igual todo mundo, né, com 1 ponto só, mas... O Laércio influenciava a gente muito, assim, a fazer teatro. Aliás, na verdade, foi a única vez que eu fiz teatro na minha vida, foi... Dessa vez aí. Na verdade eu não queria muito, não, porque eu não tenho que dizer essas coisas. Mas valia a nota, né? Daí a gente faz, né? E daí eu acabei gostando até. Não que eu fiz outras vezes, mas eu gostei do... A gente se empenhou bastante, ficou bem legal, assim, ficou bem bom. Todos os alunos foram assistir. Eu acabei participando. Tatiele estava lá também. Lembra de mim? Lembro, minha professora. Tudo bom? Bem. Saudades. Estava aqui? Estou. Em que período que você foi minha aluna? 95. 95. Quinto ano. Então, na minha época, na verdade, não mudou muita coisa, né? As carteiras eram todas assim. E eu sentava sempre na frente, embora, né, que nem a professora falou que era a turma conhecida do colégio como a mais terrível, mas eu era aluna boazinha, viu, gente? Era mesmo. E eu ficava sempre na frente, procurava sempre sentar mais pra frente. Luizão, por que você tem esse jeito de fazer assim? Por que surgiu essa mania? Mesmo ele fazendo discurso, você precisava dar uma sinalizada para ele que ele estava fazendo o movimento da mão suja de giz.
Ele falando com o microfone aqui e você precisava dar um toque, entendeu? Tipo... Né? Eu sempre fui magro. Então a minha calça às vezes começava a cair. E como o professor está sempre com a mão suja de giz, apagador e tal, se eu for fazer isso aqui, eu sujo toda a calça de giz. Então eu fazia assim. Mas não tinha o guarda-pó naquela época? Naquela época não tinha nem guarda-pó. Né? Guarda-pó é uma coisa mais recente. Né? Depois, na época do guarda-pó, daí eu podia realmente, mas eu já tinha o costume, não tinha jeito. Você usava Barça? Nossa, a gente fazia trabalhos usando a Barça. Você sabe o que é a Barça? Barça é o Google da época. É um livro de pesquisa. E ela tem, assim, uns 20 livros, eu acho. É, né? Desse tamanho. 17, eu acho. E daí você vai por ordem alfabética, tipo um dicionário. Gente, como que vocês não sabem o que é uma enciclopédia? Ai, me assusta, sabia? Daí ela vem lá, daí o professor passava, faça um trabalho sobre tecnologia. A gente vinha aqui e copiava essas 30 páginas de tecnologia. Ó. E daí a gente tirava xerox da foto. Os primeiros computadores que tinham internet eram internet de escada, demorava uma vida inteira, você precisava agendar com muita antecedência. Né, pra conectar, que ninguém ligasse naquele momento que você estava conectado. Você salvava no disquete. Ai, eu sou velho. O Colégio Otília foi o primeiro a ter uma máquina de xerox, né? Começou a substituir o mimeógrafo. Nós compramos uma máquina de xerox usada, os pais ajudaram a comprar essa máquina. Foi uma senhora de uma evolução, né? O único colégio que tinha xerox aqui em Pinhais. Daí nós adquirimos uma televisão e para passar o filme tinha que ter o videocassete, né? Muitos de vocês acho que nem sabem o que é mais videocassete, né? Aquela fita desse tamanho assim. Né, que colocava, enroscava, às vezes não conectava o vídeo com a televisão. Tinha que bobinar na caneta. Tinha que bobinar na caneta e a gente trazia a televisão, carregava a televisão na sala de aula, colocava o vídeo e aí passava. Quando o outro professor que tinha que usar, ele tinha que carregar para outra sala e era assim, era muito difícil. Foi muito importante, como eu falei, tive uma base boa, apesar de ser um colégio estadual, vai muito do aluno isto. Né? Você absorver o que o professor está passando, a sua meta. É gratificante. Guarde tudo que você puder guardar desta época. Foto, caderno, tudo que você puder guardar desta época, guarde com muito carinho. Depois, quem assumiu a direção da escola, do Colégio Otília, foi o professor Luizão. E por que mudou de escola para colégio? Quem saberia dizer por que mudou, era escola e depois passou a ser colégio? Quando começou a funcionar aqui o ensino médio. Na época era o 2º grau, né? O ensino médio. Então quando passou a ter o ensino médio, daí de escola passou a ser colégio. Daí ganhou um status de colégio. Mas o Colégio Otília assim se destacou muitas vezes no esporte também. Né? Nós tínhamos bons professores aqui que treinavam, incentivavam, e daí foi o professor Álvaro, de Educação Física, que começou aqui a organizar campeonato municipal entre as escolas, né? Campeonato de futsal, de vôlei, né? E começou com o professor Álvaro que dava aula aqui no Colégio Otília. Eu era do time da escola, eu jogava vôlei pela escola, e a gente ia disputar um campeonato em Colombo, e a gente não tinha como ir. E o Luizão era professor e ele tinha uma Paraty. Ele botou todos os alunos dentro da Paraty. 16 alunos. Nossa. Dentro da Paraty, rumo a Colombo. Olha, mas o Carlos Eduardo também levou a gente lá no SIC para jogar dentro de um Opala. Ele tinha um Opala. Todos dentro do Opala também. Opala um pouquinho maior, eu acho que é a Paraty. Não, mas a Paraty a gente ia sentadinho ali no porta-mala, bem bonitinhos, abraçadinho no joelho, para caber todos. E ainda comprou pão com mortadela e refrigerante para nós lá em Colombo. E depois, Claudinho, que eu lembro também do Glaucio, meu filho, que ele estudava na época, e o professor Márcio era o professor de educação física, né? Sim. Quando o professor Márcio viu eu aqui, pela primeira vez, ele falou: eu quero seu filho, né? Porque ele tinha aquele projeto lá do vôlei, né? Vôlei. E eu
Daí começou o Glaucio, e eu pensava que era uma coisinha assim, mas bem no fim era uma coisa muito bonita, muito grande, né? E ele levou o meu filho para o Glaucio, né, para treinar, inclusive lá na Nilco, né? E eu ficava sempre preocupada que ele ia. E logo em seguida já veio uma viagem para Mandaguaçu. E o Glaucio nunca tinha saído de perto de mim, ainda mais sozinho assim, né? E isso aí me emociona muito de lembrar dessa época, que foi uma época muito bonita do colégio, com a turminha deles ali que estudavam de dia. Foi muito bom. Então tem algumas coisas que o Colégio Otília foi assim pioneiro no município. Hoje a gente tem campeonato, nem sabe como começou, né? Essas coisas, às vezes até a gente não lembra como algumas coisas começaram. Os alunos aqui também teve um período que se mobilizaram, fizeram passeata por melhoria nas ruas, porque aqui em volta era tudo rua de chão, né? Então os alunos iam reivindicar melhorias, nós queremos as ruas pavimentadas e tal. Então teve assim algumas coisas assim de cidadania mesmo, não só dentro da escola, mas alguns professores, alunos também se preocupavam com as coisas ao redor. Olha, eu sempre entendi o Otília como uma escola assim bem democrática. Sim. Diferente de outras escolas que eu passava, havia uma participação grande desde que eu cheguei na escola em 1997, atuando como professor. Então essa abertura para a participação dos professores, dos funcionários, dos alunos, abertura para a participação da comunidade, né? A comunidade em muitos momentos bem participativa, então foi essa característica assim que eu sempre me identifiquei com o Otília desde o início. Muito marcado pelo respeito, isso é muito forte assim na nossa lida, tanto pais como os alunos, adolescentes, né? Os professores. Então essa lida de respeito a gente consegue perceber muito forte na nossa prática cotidiana aqui no Colégio Otília. Nessa história dos 25 anos de importantes projetos que aconteceram, devido, né, a essa participação, a esse incentivo democrático pelas direções que aqui passaram, pelo grupo de professores e funcionários, né, que sempre tiveram comprometido com a escola dentro desse objetivo aí. Sim. E a gente soube que você fez parte de um concurso para poder escolher com os alunos a logo dos 25 anos. Sim. E a gente queria saber um pouco desse processo para a gente poder colocar no nosso filme. Então, a gente, numa reunião, né, discutindo que formas a gente podia marcar a comemoração dos 25 anos, que é uma data importante, né? A gente chegamos a algumas ideias, entre elas a logo, né? Para marcar essa data tão importante. A gente fez primeiro abriu para a escola toda, né? Todas as turmas, todos os anos, para conversar sobre, primeiro, uma introdução do que é uma logo, né? Que essa marca pudesse ser veiculada, passada em camisetas, em votos e tal. Mas quando a gente pensou nisso, já veio logo de imediato, acho que de todo o grupo, que a ideia não tinha que partir de nós, mas assim dos alunos que são os reais, né, digamos assim, mentores, são a alma viva disso daqui. A gente fez um trabalho com eles para criar a ideia, né, primeiro, depois fizemos um concurso geral, né? Foi feita uma pré-seleção com alguns critérios, né, de informação, clareza, principalmente originalidade, né? A exposição das logos escolhidas aqui. Em primeiro lugar, a Larissa, Maiara, Gabriel, Gustavo. Segundo, Jonathan, João e Gustavo. E o terceiro, do Natan. Eles usaram como critério, né, tanto a data, né, os 25 anos, né, a comemoração, quanto as cores da escola. Foi que você realizou, qual o trabalho que você realizou com os alunos referente para essa programação dos 25 anos? E daí esse ano, para não ficar só no grafite poste-muro, eu optei na verdade em trabalhar os stickers, né, que são nada mais são do que adesivos, né? Só que a gente parte de uma técnica que é utilizada muito no grafite, que é o stencil, né? Que é a máscara, né? Daí é feito com um estilete, eles criaram, né? E depois a gente fez a impressão em contact mesmo, né? Direto no contact com um spray. A ideia, na verdade, o pré-projeto deles era justamente voltado qual tema, né? E todos eu pedi para que fossem temas
né, discutido, voltado para a questão social mesmo, né, porque o grafite ele tem essa função, digamos assim. Nós ficamos sabendo que os alunos do 2º ano estão fazendo um hino. Nós gostaríamos de ver o ensaio, como que tá ficando a música deles. Vamos lá, gente. Então vamos. E você também tem um filho que estuda aqui no período da manhã, não é mesmo? E um filho assim agraciado, Rodrigo, né, Prado, assim bem, também acho que ele faz parte dessa história que você contar também. E me contando, ele conta com orgulho, né, que eu acho que ele vai fazer alguma música, né, pro colégio. Acabou que a gente pegou um pedacinho de cada um. A noiva que anda aí pelos corredores do colégio, os alunos já até falaram que viram ela no banheiro. E a gente resolveu tratar essa história, né, essa lenda que aconteceu aqui no colégio, fazendo um curta-metragem. Vocês enxergam mais? Ai meu Deus, velho. Amor, acorde. Você tá bem? Amor. A sala toda aí ajudou nas filmagens que nós fizemos aqui dentro da sala de aula. Eu lembro assim que o primeiro contato que eu tive com essas coisas foi num trabalho que o professor Paulo Dias passou, que era sobre Egito, Mesopotâmia. E daí eu falei, professor, eu quero apresentar, não sei o quê. E daí ele falou assim, você é muito tagarela, você sabe, você não tem vergonha, sabe? E foi muito engraçado. E daí ele, do nada, me chamou, vamos participar de um grupo. Essas atividades são para ajudar o colégio. E teve uma atividade que a gente fez uma passeada sobre o Renan Calheiros, contra o Renan Calheiros, que ele está fazendo corrupção no Brasil. E daí ele me chamou para participar desse grupo, que era o Grupo Camélia Júnior, né? Porque era os menores, assim, já tinha um outro grupo, me chamou para participar desse grupo. E daí, nossa, foi muito legal, porque daí, o que ele me explicou, né? Falando, a gente vai fazer vários eventos aqui na escola, projetos, assim, para ajudar a comunidade. Na sequência, a gente trouxe também aquele programa Mais Educação, né? Foi muito válido naquele momento para o município todo, não foi só o Otília que incorporou o programa. E daí a gente começou a fazer palestra, e fazer teatro, e saía na rua e entrevistava as pessoas, sabe? Ia nos postinhos para saber o que digamos, uma doença que estava em alta, assim, dengue. A gente fazia um projeto sobre a dengue, apresentava nas salas e fazia teatros. Eu sou o que eu sou hoje por causa desses 4 anos aqui. Com a iniciativa, a paixão pela comunicação foi despertada em Isabelle. Com 12 anos, a menina sonha em ser jornalista. Acho que é muito interessante porque ajuda no nosso futuro, ajuda também para vários tipos de coisas, né? A gente também entrevistou uma poeta, teve uma época na escola que a gente entrevistou uma poeta, a Líria Porto. Assim, uma pessoa maravilhosa, assim, eu fiquei encantada com tudo, assim. E assim, foi acrescentando, sabe? Na minha vida, tanto profissional como pessoal, assim, e foi acrescentando cada vez mais. Tinha bastante acidentes na linha do trem, ali tinha um cruzamento, né? E eu tava passando bem perto do lugar e aconteceu o acidente, daí o professor Paulo chegou e, vamos filmar, vamos. A gente começou a gravar, começou a entrevistar as pessoas. Boa noite, estamos aqui com a TV Conexão Camélia, fazendo uma entrevista com os moradores aqui da Vila Amélia para saber de um acidente que aconteceu aqui na linha férrea de Vila Amélia. E aí ocorre bastante acidentes, assim, e daí a gente fazia
perguntava e tentava tentava mostrar para as outras pessoas para que algo acontecesse para mudar. E o que o Otília contribuiu para a sua vida hoje, assim, hoje fora da escola? Porque a gente sabe que você era um aluno muito estudioso e que você teve vários destaques aqui na escola. E o que isso contribuiu para você fora dela? Eu não era muito estudioso, não. Eu só fazia lição de casa. E eu também buscava oportunidades de conquistar alguma coisa a mais. Tipo, tinha uma Olimpíada Brasileira de Matemática, eu sabia que eu podia viajar com isso, então eu quero viajar, logo vou estudar para fazer essa prova. Mesma coisa com os jovens embaixadores. Quero viajar para os Estados Unidos. Logo vou estudar para fazer essa prova. O Otília me ajudou por ser uma escola pública e eu poder utilizar esse fato, já que esses programas são oferecidos para as escolas públicas. Quais foram os lugares que você conheceu? Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Miami, nos Estados Unidos, na Flórida, Washington D.C., Maryland, Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, Tulsa, nos Estados Unidos também, Brasília. Jaqueline, que ano que você entrou na escola? Eu entrei no Otília em 2009 e concluí em 2015, ensino médio. E depois que você se formou, o que você faz da vida? Eu comecei treinando, eu ainda estudava, comecei treinando Muay Thai. Saí do colégio e comecei a praticar outras artes marciais, o jiu-jitsu, o wrestling, o boxe. E estou seguindo o MMA agora, como profissão. Meu primeiro treino é 9h40 até 11h40, é o treino de MMA. Daí eu almoço e tenho os outros treinos, vai até umas 8 horas da noite. Eu faço treino no Aula, treino no Maracanã, no Alto Maracanã, treino em São José dos Pinhais e treino no Boa Vista. Eu tenho 6 lutas de Muay Thai, 3 vitórias, 3 derrotas, 2 de Submission, são 2 vitórias, e uma de MMA que eu fiz agora. No começo ninguém acreditava, né? Quem apoiava mesmo era só a mãe. Aí o povo começou a ver que levava jeito e tá todo mundo apoiando agora. E os amigos também? Assim? São poucos amigos, mas mais academia, assim. Tá. A ansiedade tá grande, mas eu tô mais animada do que eu tô ansiosa. Dá aquele medinho porque é um palco enorme, tem muita gente assistindo, mas é mais tipo, é mais felicidade e animação de ter essa responsabilidade de confiar em mim para representar o colégio. Então, minha mãe e meu irmão vieram hoje, saíram do trabalho mais cedo, só para vir assistir, porque eles também estão muito animados. Vieram bastante, eu acho. O colégio, eu não consegui ver todo mundo, mas eu acho que veio bastante gente do colégio. Pelo que eu vi, tinha bastante gente. Você chegou e me pegou de jeito. Guardei seus olhos aqui dentro do peito e o calor das mãos juntinhas todo dia. Oh, morena, cê é tudo que eu queria. E é tão simples teu falar. Eu me perco nas ondas do teu mar. É que eu ainda não aprendi a nadar. Oh, linda, me ensina a amar. Você aqui só trouxe alegria. E o teu abraço acalma a alma minha. Eu não aguento ficar tão longe assim. Eu preciso ficar perto de ti.
queria. E é tão simples teu falar. Eu me perco nas ondas do teu mar. É que eu ainda não aprendi a nadar. Oh, linda, me ensina a amar. Você aqui só trouxe alegria.